Planeta Guarani no ar. Esse é só no YouTube, só pra você resenhar, só pra você se informar. Tá começando agora, agora é foco no Bugre. Olá, meu amigo bugrino, muito boa noite, né? Boa noite, estamos aqui de volta, aqui no YouTube, para vocês, eu e vocês, vocês e eu. Hora de Bugre em Foco, né? Mais um, é o nosso 7º Bugre em Foco, hein? Parece que começou ontem, né? Já vamos aí para a 4ª semana já de Bugre em Foco no ar. Programa legal, programa que tá tendo números legais, né? Tá tendo uma dinâmica diferente, né? E tal. E a gente vai aqui no YouTube falando com vocês, batendo um papo sobre o Guarani. Nessa terça-feira, né? Hoje, terça-feira, dia 25 de novembro, faltam 30 dias para o Natal, né? Tô de foninho aqui porque vai começar daqui a pouquinho a transmissão. Aliás, já era para ter começado, né? A transmissão do canal Paulistão do sorteio da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. E claro, se a gente puder pegar a informação aí da chave do Guarani, da sede do Guarani, vai ser bem legal, né? Vamos torcer. Parece que tá atrasado lá o negócio, hein? Parece que tá atrasado. E olha que eu tô no canal Paulistão, hein? Não tô nem em outro canal, não. Tô no Paulistão. O pessoal tomara que cumpra melhor os horários dos jogos aí no Paulistão, né? Porque o horário do sorteio, nada ainda, né? Nada. Boa sorte pro Guarani aí, né? Hoje o Guarani começa a trilhar o seu caminho na Copa São Paulo 2026. Uma competição que eu já disse à tarde, na nossa programação na Rádio Planeta Guarani, já foi muito mais interessante, né? A gente já teve muito mais interesse na própria Copa São Paulo. Hoje é mais um torneio, né? Mais um festival de futebol, onde claramente assim, empresários participam muito, né? Assistem muitos jogos, de olho em jogadores aí que podem ser revelações de outras equipes, agentes de futebol e tudo mais, né? E o bom e velho clube, o bom e velho futebol de base acaba ficando para segundo plano, né? A Copinha também já com muitos clubes aí, quase 130 equipes disputando a Copa São Paulo. Isso esvazia demais tecnicamente, né, o torneio. Mas vamos torcer para o Guarani. O Guarani na primeira fase deve fazer aí 3 jogos, né? Não houve nenhuma mudança de regulamento na Copinha, ao contrário do Paulistão. Vai fazer 3 jogos, eu repito, 3 jogos assim, num momento em que, pelo menos 3, né? Num momento em que o time profissional já se reapresentou, o time profissional vai estar treinando, alguns jogadores do Sub-20 serão integrados ao time profissional. Esses jogadores, segundo o que nos relatou o Farney Coelho no nosso último Bugre em Foco, perdão pessoal, daqui a pouco eu explico para vocês de novo, expliquei hoje à tarde, vou explicar hoje à noite de novo, tá? O Farney Coelho nos adiantou isso na entrevista que nos deu, né, na semana passada. Os atletas do Sub-20 que estiverem integrados ao elenco profissional voltarão para o Sub-20, né? Farão ali uma espécie de reta final de preparação no comando do Jairo e vão para a disputa da Copa São Paulo e só depois voltam a integrar o elenco profissional do Guarani. Eu não sei se essa é a melhor decisão, né? Até porque o que a gente tem acompanhado aí de certeza são 3 jogadores, podendo ser 4, né? O goleiro Ian, lógico, o Ian deve fazer muita falta nesse time aí da Copa São Paulo, né? Quem mais? O Nicolas pode ser, o Nicolas zagueiro, né? Pode ser que vá, pode ser que não vá. O Lucas Martins, né? Lucas Martins volante, um bom volante, um jogador promissor do Guarani. E o Kevin, atacante. Esses são os jogadores aí que a gente meio que imagina que estejam. 3 deles foram confirmados pelo Farney, né? Só o Nicolas que não, mas ele diz que gosta muito do Nicolas. Fez alguns elogios ao Vitinho, né? O Vitor Gabriel, lateral esquerdo, que já integrou o elenco profissional por muito tempo também, né? Foi promovido pelo Humberto Louser lá em 2023, com 16 anos o Vitinho, Vitor Gabriel, né? E também nada proíbe que outros jogadores, como o Mineiro, né? Um jovenzinho ainda, o Mineiro tem 18 anos, se eu não me engano,
né, possa subir também para o elenco profissional. O Farney fala muito em time sub-17, chegou a elogiar também o Vicente, lateral esquerdo, sub-17, né? Então, as categorias de base do Guarani estão ativas, graças a Deus. 2 semifinais de Campeonato Paulista, uma semifinal no sub-20, uma semifinal no sub-17. Claro que todos nós gostaríamos de estar na final da competição, mas ao final das coisas, a semifinal é um bom resultado, né, para o Guarani, que vivia um ostracismo desportivo, principalmente nas suas categorias de base, há muito tempo, né? Então, vivemos boa expectativa em relação a essa Copa São Paulo, né? E nada ainda, tem 468 pessoas aguardando o início da transmissão e nada de começar. Daqui a pouco eu desisto de acompanhar esse negócio aí. Aliás, vou tirar até o fone aqui, porque pelo jeito vai demorar, e se começar de novo eu plugo novamente o fone, porque atrapalha um pouquinho para a gente falar aqui. Mas é isso. O Guarani começa o seu ano desportivo, o seu ano futebolístico, não só o Guarani, como o futebol brasileiro, de um modo geral, na disputa da Copa São Paulo. Tá? A gente está acompanhando aqui, né? Guarani que hoje anunciou mais um jogador, ó, tem mais um aí daqueles, né, que o Ortiz trouxe aí para você que acompanha a Rádio Planeta Guarani na última sexta-feira. Eu acabei cravando alguns nomes e tal, né? E hoje o Guarani confirmou mais um desses jogadores, né? O Jonathan Costa, zagueiro, que estava jogando no Avaí, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, né, nessa última temporada. Jonathan Costa, tá confirmado pelo Guarani a contratação para a disputa do Campeonato Paulista, né? E não sei até quando, né? Vamos ver se tem uma nota na nota aqui. Não tem o prazo de duração do contrato, né? Infelizmente não tem. Nota do Guarani confirmando a contratação do Jonathan Costa. Jonathan Costa é do Guarani. O Guarani Futebol Clube fechou a contratação em definitivo, então deve ser um contrato maior, né? Até o fim de 2026. De Jonathan Costa, de 30 anos, até o fim de 2026. O defensor foi titular do Avaí no título catarinense e na Série B dessa temporada. Nascido em Campinas, Jonathan Costa é experiente na disputa da Série C, disputou a competição 4 vezes, conquistou 2 acessos pelo Bragantino em 18 e Operário em 2023. O zagueiro ainda soma passagens por clubes como Botafogo da Paraíba, Paraná, Mirassol, Portimonense de Portugal. Há 3 temporadas no Avaí, Jonathan tem 100 jogos nos últimos 3 anos e nessa edição da Série B esteve entre os titulares do time em interceptações, cortes e índice de passes certos. Seja bem-vindo ao maior do interior. E vem o NG, né, que é o símbolo da flechadinha lá, né? Mas no site não sai, né? Precisa tomar cuidado ao copiar e colar o texto aí das redes sociais no site oficial. Mas essa é a nota, Jonathan Costa está confirmado. Resta ainda a confirmação do Maurício Antônio, que também já está contratado, também zagueiro, né, para o Guarani. E dos nomes, né, que nós já temos acesso, o William Farias, o volante William Farias, também jogador que estava no Novo Horizontino, né, assim como o Rafael Donato, que já foi confirmado ontem, né? O William Farias também vem do Novo Horizontino. E o Guarani tem interesse em mais jogadores de Novo Horizonte, tá? O Novo Horizontino, óbvio, vai desmanchar o seu elenco, né? Depois de 3 anos aí batendo na trave, nesse ano ficou na 7ª colocação, 2 anos seguidos na 5ª, né? O Novo Horizontino deve dar uma mudada de ares aí. Há uma expectativa lá até de que o Michel Alves deixe o comando do futebol do Novo Horizontino, tá? É o mesmo Michel Alves que passou por aqui em 2021, que também bateu na trave com o Guarani, né? Então pode botar mais uma batida na trave aí do Michel Alves, né? Terminou em 6º com o Guarani em 2021, depois nos últimos 2 anos, em 23 e 24, terminou em 5º com o Novo Horizontino, e agora em 25 termina em 7º, né? Então sempre batendo na trave ali na hora de conquistar o acesso. Existe uma conversa lá de que o Michel Alves deixe o futebol e vá para o Goiás, inclusive, tá? E parece que ele está sendo sondado pelo Goiás. Esse pode ser o destino aí do Michel Alves. Mas também não tem muito a ver, não. Estou falando isso mais para pontuar bem a situação aí, tá? Então o Guarani deve oficializar mais esses 2 jogadores, né? Na sequência, o Maurício Antônio, né? E o William Farias. São os 2 próximos jogadores que devem ser oficializados pelo Guarani. Creio que amanhã e depois, né? E depois a gente entra no mesmo compasso que vocês, porque a partir daí a gente já não tem mais nenhuma informação privilegiada, não. A gente não tem nenhuma informação de fonte, nem nada. O Guarani tem guardado em bastante sigilo os nomes que lhe interessam aí, tá? O que a gente pode falar aqui é em resumo do que falou pra gente o Farney Coelho na entrevista no nosso último Bugre em Foco, né? Na quinta-feira da semana passada, tá?
O Guarani pretende contratar um goleiro, ao menos um goleiro, né? Ouvi hoje na imprensa assim, gente dizendo que o Farney falou que que o Dalberson, o Guarani quer emprestá-lo, mas o Dalberson se recusa a sair do Guarani. Não é essa a informação que eu tenho, tá? A informação que eu tenho é que o Andrei será emprestado, né, para o Oeste, Barueri. Acho que ainda joga em Barueri, o Oeste, né? E o Emerson Júnior ou o Fred Conte, um dos dois também deve ser emprestado, tá? Com isso, o Dalberson ficaria como segundo goleiro, o Guarani contrataria um goleiro titular e traria o Ian, né, do Sub-20 para ser o quarto goleiro do Guarani, para estar integrado ao elenco profissional e tal. Essa é a expectativa que nós temos. Então o Guarani deve contratar um goleiro. O Guarani precisa contratar um lateral direito, né? A única opção para a lateral direita hoje é o Cicinho, né? O Cicinho. Porque o Cauê da base deve estar sendo emprestado para o São Bento, tá? Me parece que não é só o Cauê, não. Me parece que tem mais jogador aí do Guarani indo para o São Bento. Acho que tem ao todo uns 3 jogadores do Guarani indo por empréstimo ao São Bento. São jogadores que o Guarani não conta, jogadores que têm contrato, mas com os quais o Guarani não conta para essa temporada, pelo menos para o início da temporada no Campeonato Paulista, tá? Então o Guarani deve contratar um lateral direito, são 2 contratações. Agora eu vou dar uma notícia aqui, eu não sei se é notícia, mas é especulação. Surgiu uma informação, e me perdoem, não tenho fonte privilegiada, é apenas a informação que me chegou, tá? De que o Emerson estaria sendo negociado com o Coritiba. Aliás, tenho que falar aqui, né? A fonte passou até que o Emerson já está em Coritiba, tá? Já está no Paraná e que estaria sendo negociado com o Coritiba. Se isso se confirmar, o Guarani terá que contratar um lateral esquerdo, né? Porque vai ter só o Renan Castro no elenco, né? Então, aumenta mais uma possibilidade de contratação para o Guarani aí, tá? Então, prestem bastante atenção. O Emerson, lateral esquerdo, pode estar sendo negociado com o Coritiba. Pode, não digo que está, mas digo que pode estar sendo negociado com o time do Coritiba, tá? Você lamenta essa possibilidade? Eu não sei. A zaga do Guarani, eu não lamento, para falar a verdade, tá? A zaga do Guarani, pelo que nós temos de informação, já está fechada, tá? São os zagueiros remanescentes Rafael e Alisson, mais o Rafael Donato já anunciado pelo Guarani, mais o Jonathan Costa também já anunciado pelo Guarani, mais o Maurício Antônio, que deve ser o próximo anunciado ou um dos próximos anunciados pelo Guarani, tá? Então, na zaga o Guarani fechou o seu fechou a porteira para zagueiros, tá? E a possibilidade do Nicolas do Sub-20 ser promovido, né? Volante, aqui é uma posição extremamente carente. Segundo o Farney Coelho, o Guarani deverá contratar de 3 a 4 volantes, além do William Farias, que é uma contratação ainda não anunciada, tá? Então bota de 4 a 5, porque a gente tem que esperar oficializar o William Farias também, né? E tem a incógnita, quando ele fala de 4 a 5, ele deve estar se referindo também à situação do Kelvin. Nós não sabemos dizer se o Kelvin permanece no Guarani. Tem proposta para o Kelvin, uma proposta que o Guarani considera baixa, tá? O que se tem de informação de bastidores é que a proposta seria de R$1 milhão e o Guarani tem aproximadamente 60% dos direitos econômicos do Kelvin, né? O restante acho que é do Juventude e uma parte também do atleta e do seu representante, tá? O Guarani precisa contratar bastante volante, né? O Guarani, o próprio Farney Coelho nos disse que o Guarani está no mercado em busca de um meia, precisa de alguém, né? Hoje tem o Diego Torres já com contrato. Nós temos a informação já há mais de uma semana de que o Isaac já renovou o seu contrato, mas o Guarani ainda não confirma essa informação, então vamos ter que aguardar. Mas a informação que temos é que o Isaac permanece no Guarani para a próxima temporada, tá? E no ataque também, o Guarani precisa de pelo menos mais 4 contratações. O Guarani que tem o Guilherme Parede já contratado, mais um jogador já anunciado pelo Guarani, né? O Mirandinha remanescente, o Dentinho remanescente, segundo o planejamento do Farney que nos foi passado, 2 jogadores de beirada serão contratados e centroavante. Ele disse que 1 ou 2, dependendo da situação do Bruno Santos. O Bruno Santos a gente pode dizer que não permanece no Guarani, tá? Então o Guarani deve contratar 2 centroavantes. Rapaz, o Guarani vai aí em busca de algo em torno de 10 a 12 jogadores ainda, viu? De 10 a 12 jogadores ainda. Teremos muitas, mas muitas contratações mesmo, tá? Jogadores do elenco do Guarani que não serão utilizados, que tem, o que eu disser, deve ser emprestado, é jogador que tem contrato mais longo e deve ser emprestado.
O que eu disser apenas que sairá ou não faz parte dos planos é jogador que deve, nos próximos dias, assim como o o Cadi, né, que foi anunciado ontem pelo clube oficialmente, ter o seu contrato rescindido nos próximos momentos. Tá? Então, o Andrei deve ser emprestado, goleiro, ou o Fred Conte ou o Emerson Júnior, um dos dois deve ser emprestado. Tá? O Diogo Silva, zagueiro, tem uma informação de que ele estaria sendo negociado com o futebol japonês, estaria acertando uma transferência para o Japão. Tá? O Lucão, zagueiro, é outro jogador que não permanece. O João Vitor, meia atacante, que o Guarani contratou. Obrigado, Pastana. Obrigado, Rodrigo Pastana. Muito obrigado. Deve ser emprestado. O Samuel deve ter o seu contrato rescindido. O Ryuta, para decepção de muitos, né, deve ser emprestado. O Ryuta Takahashi, tá? O Luiz Miguel deve ser emprestado. Não, deve ser emprestado, perdão. O Luiz Miguel deve ter o seu contrato rescindido. E o Gabriel Silva, a mesma coisa, deve ter o seu contrato rescindido, tá? E fazendo um rescaldo dessa entrevista do Farney, ainda podem negociar uma permanência no Guarani ou o Caio Melo ou o Cauã Jesus. Os dois ele diz que não, né? E bota o Isaac nesse termo aí, né? Ele falava assim, 1 ou 2 entre esses 3 podem permanecer, né? Os 3 são Isaac, Caio Melo e Cauã Jesus. Como eu tenho que confiar na fonte, o que a minha fonte me passou é que o Isaac já renovou há mais de uma semana. Então, entre Caio Melo e Cauã Jesus, um dos 2 permanece no Guarani, tá? Isso é a realidade do Bugre, tá? O Guarani tem, até esse momento, vamos lá, se o planejamento for todo bem executado, né? O Guarani ficará com o Dalberson, ou o Emerson Júnior, ou o Fred Conte, 2 goleiros, né? Um lateral direito, Cicinho. Resta saber essa situação do Emerson aqui, né? Mas vamos contar o Emerson ainda como atleta do Guarani, tá? 1, 2, 3, 4, 5, né, com Emerson e Renan Castro, mais 5 zagueiros, 10, William Farias, que ainda deve ser oficializado, 11, vamos botar o Kelvin ainda como atleta do Guarani, 12, o Diego Torres, 13, o Isaac, se já houve a renovação, 14, né, Guilherme Parede já anunciado, 15, o Mirandinha, 16 e o Dentinho, 17. São esses 17 jogadores que o Guarani tem nesse momento para sua apresentação. Aí você soma mais os 3 que estão garantidos lá das categorias de base, o Ian goleiro, o Lucas Martins e o Kevin atacante, 20 jogadores. Daqui a uma semana, um pouco mais, né, daqui a 8 dias, reapresentação ou apresentação, né, por causa dos jogadores que estão chegando agora, do elenco bugrino ao técnico Matheus Costa. Falta uma semana. Quando a gente terminou a disputa da Série C, parecia que faltava uma eternidade, né? Olha como o tempo passa rápido. Falta uma semana para a apresentação do elenco do Guarani Futebol Clube, tá? Rapaz, passa muito rápido. Quando a gente vê, já aconteceu, né? Quando a gente vê, já aconteceu. O Guarani tem a sua apresentação de elenco marcada para daqui a uma semana, vai. Vamos lá, uma semaninha aí. E o Guarani já está respirando bola de novo, né? Gramado do Brinco, me parece que terminou a reforma, né? Terminou o plantio, o nivelamento, agora a grama precisa pegar, né? Isso é um processo aí de 10 dias, mais ou menos, uma semana, 10 dias para a grama pegar e tal. Não sei se os jogadores poderão treinar no Gramado do Brinco logo na apresentação, acredito até que não, tá? Acredito que não, que os jogadores não treinarão no Gramado do Brinco de Ouro, porque também não faz muita lógica, né? Você reforma um gramado e tal e põe jogador para treinar nele com uma semana de preparação, não faz muita lógica, né? Então, vamos aguardar também essa definição. Mas a reforma terminou e o Guarani deve recuperar o seu bom gramado de outras temporadas. Pelo menos torcemos muito para que isso aconteça, né? Torcemos muito para que isso aconteça, tá? É o que eu tenho de informação, gente. Agora, quanto tempo, como eu disse, esse programa no início, né? Quando a gente começou com o Bugre em Foco, esse programa não tem prazo, não tem tempo, né, para durar, né? Esse programa pode durar meia hora, uma hora e meia, ou 2 horas e pouco, como durou o último, onde nós entrevistamos o Farney Coelho. Mas não tem muito tempo. Então, agora eu estou com vocês. E se quiser mandar mensagem no WhatsApp da Rádio Planeta Guarani, também pode mandar. O nosso WhatsApp é o 19-995186483. Se quiser mandar mensagem em vídeo também, pode mandar. Não esquece dos vídeos, não.
Manda um videozinho lá comentando também, se você quiser, obviamente, no 19995186483. Vem para a Rádio Planeta Guarani aqui no nosso canal do YouTube. Essa é a nossa chamada, né? Na rádio a gente chama o pessoal para o WhatsApp assim, quer ver? Ó, eu sei que muitos de vocês estão aí ouvindo, vocês conhecem Decore Salteado, mas é assim, ó. 19 99 518 6483. Repita! 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, tanto no WhatsApp quanto no chat do nosso YouTube, né? Como sempre, no oferecimento dos nossos parceiros e patrocinadores. Programe já a compra da sua casa, do seu apartamento, do seu automóvel novo, 0 km ou seminovo. Adquira já uma cota de consórcio com a Ademicon. Fale já com o Guilherme Macedo no WhatsApp 19 3199 2632. Indique a marca Massa Boa em todo o comércio de alimentos de Campinas e região. Representante exclusivo Massa Boa é o Roger Aires. Contato pelo WhatsApp 19 99 758 3686. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Cuidando de você Tendas Galpões, e da sua família. Opa, atropelei aí a Clínica Soul, hein? GM Tendas Galpões, venda ou locação de tendas e galpões modulares para você. Atendemos todo o Brasil. Acesse o site gmtendas.com.br ou chame pelo WhatsApp 19 97409 0875. Sim, agradecendo, né, a todos eles. O nosso parceiro, né, não é patrocinador, é parceiro, o Guilherme de Atlanta, o Guilherme Macedo, né, um grande abraço para ele, consórcio Ademicon. Clínica Soul do Dr. Pedro Basti Jorge, também do Dr. Rafael Basti Jorge. Lá em São Paulo fica a Clínica Soul, referência em ortopedia e fisioterapia lá na cidade de São Paulo, tá? Então vai lá no site clinicasoul.com.br, conheça a estrutura da clínica, veja tudo que ela pode te oferecer ou adquira a sua cota de consórcio aí com o Guilherme Macedo. Para você comprar seu imóvel, né? Pode ser um apartamento, uma casa, uma chácara, um sítio, uma fazenda, um automóvel 0 km, um automóvel seminovo, ou então uma carta de crédito para investir na sua empresa, no seu negócio, fazer capital de giro. Tudo isso você pode conseguir junto à Ademicon, tá bom? A Massa Boa Alimentos Congelados, que a gente sempre pede que você indique nos comércios de alimentos de Campinas e região. Massa Boa, chega lá. Oh, cabe uma geladeira ali, pô, indica Massa Boa aqui, vai vender que nem água. E a GM Tendas Galpões, que é a solução para que você possa criar ou ampliar o seu espaço aí na sua empresa, né? No espaço para distribuição, para armazenagem, estocagem é a mesma coisa, né? Para produção, enfim, para as várias áreas aí que você precise, a GM Tendas Galpões tem a solução. Você conhece a empresa também no site gmtendas.com.br. São esses os parceiros da Rádio Web Planeta Guarani. Essas são as empresas que parceiras ou os amigos patrocinadores também da Rádio Web Planeta Guarani. Se quiser juntar-se a eles, venha, seja muito bem-vindo. Mal não vai fazer não, viu, gente? Vamos começar aqui então, vamos rodar lá no nosso chat, porque aqui o negócio é mais chat do que qualquer outra coisa, né? O que eu podia transmitir de informação, eu passei já nessa baladona aí, vamos embora. O Leandro Jesus, fala Leandrão, boa noite, um ótimo programa, abençoado, obrigado Leandro, tamo junto. Eu sei, é o pai da Heloísa, tô sabendo Leandrão, um abraço pra você e dá um abração na Heloísa também, viu? A Heloísa nunca mais mandou áudio pra mim, as crianças me abandonaram, viu? As crianças me abandonaram na Rádio Web Planeta Guarani, né? Opa, tá começando lá o sorteio da Copa São Paulo, olha que maravilha, tava marcado para as 8 horas, são 8h25 agora. Tá começando, que beleza, né? É o Pedrinho, filho da Cíntia. Oi, tio Ortiz, um abraço do Pedrinho. Um abração pra você, Pedrinho. Tamo junto, obrigado. Cíntia, como eu falo sempre, o Pedrinho foi um grande presente, né, pra gente, né? A gente tem muita alegria, mas muita alegria mesmo com a presença de vocês, viu? Cuida desse menino, que esse menino é mais do que especial pra nós, viu? Cuida bastante dele, tá? Ô Pedrinho, um beijo no seu coração, meu querido, tamo junto.
O Reinaldo Guerra, boa noite, Ortiz. Acabei de chegar, temos alguma novidade hoje? Cara, eu trouxe algumas informações aí, né? Novidades não muitas, né, Reinaldo? Novidade mesmo, esse buchicho, né, que surgiu hoje de que o Emerson estaria indo por Curitiba. Aliás, tem que ser sincero e honesto com a fonte. A fonte passa que o Emerson, inclusive, já estaria no Paraná, tá? Mas é nada oficial, é só uma informação aí que a gente recebeu. Tá? E o anúncio, né, da confirmação agora do Jonathan Costa também. Jonathan Costa que é daqui de Campinas, aliás, é um jogador já de 30 anos, né? É daqui de Campinas, vai ter a oportunidade de jogar no maior de Campinas, né? Seja bem-vindo. Espero que agrade, o Reinaldo. De novidades são essas, né? O Dário João, lá de São Paulo também, o Dário, né? Boa noite, Ortiz, tamo junto. Abraço, um abração pra você, Dário, tamo junto. Seu Romildo, lá dos Geriátricos da Tribo. Boa noite, Ortiz, sempre na torcida por um 26 melhor. Abraço dos Geriátricos da Tribo. Temos que torcer, né, seu Romildo? Tudo que nós podemos fazer é torcer, né? Como eu disse hoje, eu repito agora, eu acho que o planejamento do Guarani é muito melhor do que o planejamento do ano passado. Aliás, é melhor do que o planejamento das últimas temporadas, né? O Guarani se antecipou, né? Foi ao mercado antes, né? Já está anunciando jogadores, já está, entre aspas, deixando claro quem fica, quem não fica, né? Deixa para a gente já alguma certa noção do que pretende fazer. Agora, entre especular jogador e contratar jogador é um caminho longo, né, seu Romildo? Vamos torcer, né? Fala, Renato, um abraço para você também. Boa noite, Planeta. Zaga de quase 2 metros, aí sim. O Jonathan Costa, se eu não me engano, tem 1,86, se eu não me engano. O Donato tem 1,93, se eu não me engano, né? Eu acho que mais do que isso, a zaga ganha em experiência, né, Renato? A zaga ganha em experiência, né? Jogadores com mais de 30 anos, o Maurício Antônio tem mais de 30 anos, o Jonathan Costa tem 30, o Donato tem 36, né? O Rafael acho que é o mais jovenzinho, né? O Alisson também, se eu não me engano, é 34 ou 36, não me lembro ao certo. O Rafael acho que com 27 é o caçulinha da zaga, né? Então não tem nenhum... O inexperiente vai ser o Jonathan, né? Vai ser o Nicolas, né? O zagueiro vindo do sub-20 do Guarani. Esse é o inexperiente da zaga, mas vai lá para ganhar a experiência deles também, né? Um abraço, viu? Moacir Paranhos, boa noite, Ortiz e Planeteiros. Obrigado, Moacir, tá conectado. Aí, ele também, a filhinha dele, a Milena, nunca mais falou comigo. Ricardo Miranda, boa noite, Ortiz e família Bugrina. Boa noite, Ricardo, tamo junto. Ele não podia faltar, né? O Fernando, nosso bugrino feiticeiro. Boa noite, família Bugrina. O meu like tá dado. Deixa eu ver, cara, nós temos 35 likes, mas hoje nós temos uma audiência bem menor. Hoje, curiosamente, acho que tem muito bugrino acompanhando o sorteio lá da Copa São Paulo, né? Então, até entendo a audiência menor hoje, viu? Tamo junto, né? E like dado, então dê o seu like também. Estamos com 36 likes, 37 agora, pulou agora. Vamos junto, né? Vamos junto. Um abraço pra você, viu, Fernando? O Daniel de Santa Rosa de Viterbo, boa noite, família Bugrina. Aquele é o Bicicletaria Ciclone. Likes, inscrições, compartilhe, vamos fortalecer o canal. É isso aí, ô Fernando. Vamos junto. O Beringuel, boa noite, Ortiz, estamos junto na escuta das novidades. Novidades são poucas, né, o Beringuel? A gente poderia divagar muito sobre especulações, mas eu sempre prefiro não fazê-las, né? Eu sempre prefiro segurar. Eu só solto mesmo quando eu tenho certeza, como foi o caso desses 4 jogadores aí que a gente soltou na sexta-feira, né? Quando eu tenho certeza, eu falo, né? Se eu não tenho, eu prefiro ficar quietinho, viu? Obrigado, Beringuel, lá de Birigui, né? De Birigui para a Rádio Planeta Guarani, até rimou. O Denilton, nosso Denilton o otimista, Fábio Ortiz e amigos planeteiros sempre na audiência. Obrigado, Denilton. O Fernando voltou, graças a Deus vai acabar a Avenida da Lateral Esquerda. Vamos esperar para ver se confirma, né, o Fernando. Eu, assim, todo mundo sabe, pelo menos quem acompanha o nosso trabalho mais assiduamente, sabe das restrições que eu tenho ao Emerson, né? O Emerson, eu sempre digo, o Emerson traz muito mais problema do que solução para o Guarani, né? O Guarani acaba tendo que improvisar ou mudar jeito de jogar para poder ter o Emerson fazendo a lateral esquerda ali, né? A ala nas características dele, né?
Eu acho que o Guarani ganharia mais jogando com um lateral do que com um ala nesse momento, tá? Lógico, não é proibido o lateral passar do meio campo, né? Mas não é a prioridade para esse momento, né? Ajeita a defesa, o Farney começa a montar o time pela defesa, né? Vamos aguardar, vamos ver se dá certo, né? O Edivaldo Delgado, boa noite aqui na audiência. Um abraço, Edivaldo, muito obrigado. Gostei, Daniel. Daniel de Santa Rosa de Viterbo, se o Emerson sair, Ortiz, toca a vinheta pra mim aí do Aleluia. Toco, vamos esperar confirmar, mas eu toco, ó. Tá aí o Aleluia, mas vamos esperar, né? De repente é só fumaça, viu? De repente é só fumaça, tá? Clóvis Fragoso, boa noite, Clóvis. Boa noite, Ortiz, e a todos os bugrinos. Marcelo Aguilhari, nosso especialista de arbitragem. Boa noite, Ortiz e amigos. Acho que o miolo de zaga ficou bem encorpado. Bora ver o que mais vem por aí. Eu tô ansioso pelos volantes, pelos atacantes, né? Pelo goleiro. Marcelo, falta bastante ainda, né? Até falava isso, né, na rádio. Não dá nem pra gente fazer um esboço de time ainda, porque nós temos um volante ou dois, né? Um ou dois. Goleiro, quem será o goleiro titular, né? Lateral direito, Cicinho mais quem? Lateral esquerda, essa possibilidade do Emerson. E por que a gente está falando disso? Primeiro porque chegou a informação. E por que a gente foi vasculhar nessas informações? Porque o próprio Farney falou na entrevista que nos deu que havia a possibilidade de o Emerson ser negociado, né? Ele falava assim, eu perguntava, agora ele vai contratar lateral esquerda? Ele disse, a princípio não. Só se surgir alguma novidade sobre uma saída do Emerson. Então, a gente começou a ficar mais esperto, né? E chegou uma informação de que ele estaria indo para o Coritiba, tá? Para o Coritiba. E depois de um longo discurso do presidente da Federação Paulista, deve começar o sorteio da Copa São Paulo 2026. Deixa eu ver quem mais aqui conosco. O Fernando Bugrino Feiticeiro, nomes que foram ventilados na mídia, Marcelinho e William Lepo. Eu já tenho dito que esses nomes não estão na lista do Guarani há algum tempo, o Fernando, lá na rádio. Mas também posso repetir aqui, até o presidente da CBF, olha lá, ó. Presidente da CBF presente no sorteio da Copa São Paulo, fazendo média com o Reinaldo, O futebol é maravilhoso, hein? Agora vai ter mais um discurso agora, né? Do Samir Chaldi, presidente da CBF. Que coisa. Até onde eu sei, não, viu, o Fernando? Mas futebol nada é impossível, né? Um abraço. Ricardo Faustino. Boa noite, Ortiz. Estou na audiência e já deixei meu like. E não vem o pacote do Vila Nova, não. Eu acho que o goleiro vem de lá, hein? Um abraço. Pacote do Vila Nova. Do Vila Nova veio até agora. Quem veio de lá? O Guilherme Parede, né? Até agora, nada de pacote, né? Quais seriam outros jogadores do Vila Nova que poderiam vir para o Guarani, Ricardo? Não conheço muitos, não. Pelo menos na lista que eu tenho aqui, não, tá? Carlos Silva, fala Carlos, um abraço para você. Guilherme Parede, 2 anos sem fazer gol, vive no departamento médico. Essa diretoria omissa não aprende a contratar. Carlos, mas acho que eu respondi a você numa outra mensagem, mas se não foi a você, me perdoe, eu respondo agora também. Primeiro, o Guilherme Parede, ele não é um atacante finalizador, né? Ele não é centroavante, ele é um atacante de beirada de campo. Quando eu vejo a contratação de um atacante de beirada, é claro, gostaria muito que ele fizesse gols, mas eu olho muito mais para o número de assistências, né? E se você pegar assim os anos, né, de jogo do Guilherme Parede, é um jogador que já colaborou bastante com assistências, tá? Me desculpe, talvez você seja um ouvinte mais assíduo de imprensa tradicional, que cobra muito essa questão de atacante que não faz gol, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Agora, quanto a diretoria ser omissa e não aprender, eu concordo. Né? Não sai do departamento médico, que eu saiba, ele teve uma lesão agora, que foi uma ruptura de LCA, quando estava jogando no futebol japonês, né? E essa lesão aconteceu no final do ano passado. Ele voltou a jogar agora em maio, né? Essa é a informação que eu tenho. Desculpa se ela contraria a sua e tal, mas é a informação que eu tenho. Eu não falo de atacante que não faz gol, não, viu? Bruno Sávio não fazia gol há muito tempo, Pablo não fazia gol há muito tempo.
o Guarani, o Bruno Santos, né, quando foi contratado pelo Guarani, o que mais se falava, pô, esse cara fez só 3 gols nessa temporada. Eu não me apego muito a isso não, viu, Carlos? Mas eu respeito agora. Quanto à omissão da diretoria e tal, eu concordo bastante. André Luiz, hoje sempre Guarani. André do Nova Europa, Hortolândia. Boa noite, Ortiz e família Bugrina. Boa noite, André. Seja bem-vindo sempre. O Sidney, o nosso GFC 1978. Boa noite, Ortiz e família Bugrina. Curitiba tá doidinho para voltar para a Série B, hein? Não vou reclamar não, pode levar. O Guarani tem que levar uma compensação, né? Ou compensação ou atletas, né? Porque o Curitiba é um time que vai desfazer o seu elenco por conta do acesso também, né, GFC? Se ele vai desfazer o seu elenco, pode ter jogador ali de nível que interessa ao Guarani, né? Não sei. Tá? Mas, repito, não é informação, é especulação. É que chegou assim meio de supetão, né? Chegou no finalzinho da tarde pra gente essa notícia aí, tá? Mas não dá pra cravar, tá? Não dá. Mas também não dá pra assustar se acontecer, né? O Carlos Silva voltou, Guarani, amor eterno, Parelheiros Capital com o Guarani, sempre. Em matéria de trabalhar o derby, a diretoria do rival ganhou de 10-0 da nossa diretoria. Bom, se fosse só no derby tava bom, Carlos. Se fosse só no derby tava bom demais, né? Porque aí a gente teria subido, pelo menos, né? O problema é que eles subiram e nós ficamos, né? Mas o derby já acabou, né? Agora nós temos que trabalhar para subir, cara. Trabalhar para fazer um bom campeonato paulista, trabalhar para subir, né? De repente poderíamos dizer aqui que em matéria de pagamento de salário, cumprimento das obrigações, perdão, né? A diretoria do Guarani deu de 10-0, né, na Piruada, porque vive lá um problema. Isso é uma distorção, Carlos, feita aqui em Campinas, aliás. Fosse o Guarani que vivesse esse problema de atraso salarial, cara, o Guarani seria um inferno causado pela imprensa tradicional de Campinas, tá? Mas como é lá na Piruada, eles fazem corpo mole. Vou até estendendo, eu sei que o nosso assunto aqui é Guarani, né? Mas aí eu vi esses dias assim, mas a solução lá só vem depois do dia 30, porque aí a nova diretoria já tomou posse, e aí ela pode antecipar cotas ou fazer empréstimos. Eu falei, peraí, vai resolver uma dívida contraindo outra, né? Porque quando você antecipa a cota, você está comprometendo uma verba do ano seguinte, né? E quando você faz empréstimo, você não está capitalizando, você está contraindo dívida, né? Mas a imprensa campineira bate palma, né? Acha isso tudo normal. Tá tudo lindo e maravilhoso lá, porque os caras subiram, né? Subiram sem pagar salário, subiram sem fazer nada, né, cara? Que coisa, né? Cada dia virou Big Brother, cada dia tem um eliminado lá e tal. É que o futebol é uma desgraça, né, Carlos? O futebol é assim, né? O futebol que fica é o resultado, né? O resto, infelizmente, não vale para nada, né? Não vale mesmo. É por isso que eu digo, o extracampo vale muito pouco, né? O que vale é a bola entrar. A bola deles entrou, né? A nossa não. O Fernando, nomes que foram mais nomes da mídia. Fernando, eu não vou entrar nessa... Não vou, desculpa. Não vou. Ele cita aqui Maranhão, Pavani, Natan Melo, Ramon Carvalho, Marcos Vinícius, Fernando Miguel e Quirino. Bom, vamos lá. O Maranhão... Quem sabe, né? O Guarani nunca falou sobre ele. O Pavani, cara, eu já falei na rádio algumas vezes, você já ouviu também, mas você quer que eu fale aqui também, eu falo. O Pavani está com uma renovação encaminhada, né, com o clube do Remo, é um jogador que estava negociando com o Guarani num patamar salarial que o Guarani poderia pagar, e quando vazou o nome dele, ele passou a pedir 170 mil de salário. Vocês vão ouvir aí na entrevista do Farney, que está no nosso canal aí do YouTube, ele falando isso. Tem um jogador, estava contratando um 8, né? E aí quando vazou, que a gente estava interessado nele, ele passou a pedir 170 mil, né? Aí você já viu o que virou, né? Não vem. O Natan Melo, eu acho que o Natan Melo depende da saída ou não do Kevin, tá? O Ramon Carvalho, não acredito muito, mas não me surpreenderia. Marcos Vinícius é o lateral lá do Avaí, acho difícil. Fernando Miguel, acho difícil, apesar de ser... o primeiro nome trabalhado pelo Guarani é um cara que não entendeu muito a realidade do Guarani, tá? É um cara que quer um salário similar ao salário que ele recebe lá sendo o terceiro goleiro, o goleiro reserva de Série A de Campeonato Brasileiro, para jogar no Guarani que vai disputar a Série C. Acho difícil. E o Quirino nunca esteve na relação de jogadores pretendidos pelo Guarani,
tá? Nunca esteve. Isso eu posso dizer. Fui conversar com algumas pessoas, me disseram assim, olha, nunca esteve na nossa relação esse atleta, tá? Um abraço. O Carlos Eduardo da Cruz, boa noite, Ortiz. É o professor Carlos aqui. Opa, trocou de perfil, Carlos. Torcendo para o Guarani acertar o entrosamento dessas contratações. Entrosamento vem com tempo, né? Entrosamento vem ali com tempo, com rodagem, com treino, né? E com jogos, tá? Vamos torcer, né, Carlos? O Guarani deve fazer 3 jogos treino nessa preparação. Isso é bom para já dar algum entrosamento, né? Mas eu quero que eles acertem mesmo, cara. Eu tô torcendo mais pela assertividade nesse primeiro momento, né? Gustavo Sancho, boa noite, Ortiz. Avaliando a Série C, qual foi o tema ontem do Boa Noite Bugrão? Os times paulistas, exceto o Guarani, irão disputar a Série A2, a qual vai até o começo de junho. Essa situação pode ser boa? Pode ser boa. Pode ser boa. Série C, né, do Campeonato Brasileiro. Na verdade, eu considero a Série C da próxima temporada mais forte do que a Série C desse ano, né? Ferroviária, Série A2, Amazonas, né, esses são os times que caíram, né, da Série B. Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Ferroviária é um time estruturado, cara. A gente, apesar do rebaixamento da Ferroviária estar jogando Série A2, é um time estruturado. Não consegue o acesso, mas estava jogando a Série B, né? Vinha de um acesso em 2024, né? O Amazonas ficou, acho que 3 temporadas na série B, né? O Volta Redonda é o penúltimo campeão, né? Agora é o campeão de 2024, né? O Paysandu, não preciso falar, né? A facilidade de movimentação de recursos do Paysandu, né? Estruturado. O Inter de Limeira, Série A2, são os 2 paulistas aí que vão jogar Série A2, né? O Ituano também, né? 3, Série A2, né? Vai ficar ruim para eles, né? Se eles chegarem a fases decisivas da competição, vai atropelar, né? Santa Cruz, time bem estruturado, né? Santa Cruz voltando agora com alto investimento, movimenta uma torcida gigantesca lá, né? Acho que a maior média de público aí da temporada é do Santa Cruz, né? O Maranhão é uma incógnita, ninguém conhece muito. Barra de Santa Catarina, muita gente pode dizer loucura, mas esse Barra é muito bem estruturado, é SAF, é uma SAF administrada por um grupo alemão, tá? Até trouxe isso ontem à noite também, né? O Brusque, que é a eterna incógnita, né? O Brusque ou vai bem ou vai mal, não tem meio termo. O Caxias, para mim, não é grande coisa, não. O Caxias repetiu o feito do Botafogo da Paraíba, né? Foi líder e não conseguiu subir. O Floresta, mais uma vez, eu posso queimar minha língua, mas cravam Floresta brigando por permanência. Confiança brigando por permanência. Ipiranga brigando por permanência. Maringá tem poderio de investimento. Maringá é estruturado. Ituano, apesar de estar jogando Série A2, virou SAF, né? O Juninho comprou o controle da SAF do Ituano, né? O Juninho Paulista, né? Continua com a mesma pessoa administrando o futebol, mas agora ele é o dono, né? Tal. Botafogo da Paraíba, outra SAF, que tem contra si o Rodrigo Pastana trabalhando lá, né? O Figueirense vive um problema financeiro gigantesco, deixou de ser perigoso há algum tempo, de repente se organiza. O Anápolis não, Itabaiana também não, né? Eu acho ela mais forte, mas falei isso hoje à tarde, né? No Bugre Online de hoje à tarde, eu falei o seguinte, Gustavo, apesar de considerar mais times com potencial de acesso, também tem uma demarcação muito grande ali. O Guarani, para mim, ele aparece num patamar dos clubes que brigam pelo acesso, e eu boto aí 10 clubes brigando pelo acesso, mas o Guarani 11. Então isso dá ao Guarani ali a 11ª colocação, né? Se der ao Guarani a 11ª colocação, o Guarani já está muito próximo da classificação, né? Pode ser bom isso, né? Pode ser muito bom. Ó, começou a divulgação agora dos grupos e sedes lá, né? Foi sorteado lá o grupo 1, e tem muitos grupos aí. No momento em que sair o grupo do Guarani, a gente traz a sede e o grupo, tá bom? A Série C, né? Precisamos sair dela o mais rápido possível. Aliás, sorteio apresentado por Djalminha. Parece uma outra vida lembrar que o Djalminha jogou no Guarani, né? Parece uma outra vida lembrar disso, né?
Que coisa, Djalminha, rapaz. Que saudade, né? Que saudade. O Fernando fala que o Curitiba tem o lateral direito Zeca, seria uma boa. Cara, o Zeca tem enfrentado muitos problemas físicos, né, ultimamente, né? Mas é um bom jogador, Só que eu não vou criar mais especulação, Fernando, me perdoe. O Carlos Silva, falando de eleição, você acha que continua o Rômulo ou a oposição tem chance? Carlos, eu sempre digo que eleição é eleição, né? Eleição é eleição, tudo pode acontecer, né? Mas eu também sempre digo que uma chapa de situação só perde uma eleição se ela for extremamente incompetente, tá? O Guarani tem algumas coisas peculiares aí no processo eleitoral, né? Entre essas coisas aí no processo eleitoral, o Guarani tem um leque aí de 150 a 200 sócios plantados. São sócios que outras pessoas pagam as mensalidades dele lá, né? E aí paga para votar, né? Chance sempre existe, é um processo eleitoral, né? Não basta só ter sócio, tem que levar esse sócio para votar também, né? Eu diria a você que a chance é de 70 a 30, vai. Eu acho que se a gente fizer um placar de jogo no início, né, do processo, nós temos aí um 7 a 3. Por quê? Porque não é torcedor que vota, né? Quem vota é sócio, né? E o sócio nem sempre é torcedor do Guarani, né, Carlos? E ele diz depois que o goleiro das peruas seria uma boa. Concordo, seria uma boa, bom goleiro. E o pessoal aí fala assim, né? Ah, não pode falar que ele está indo para o Guarani porque ele tem um pré-contrato, uma cláusula de gatilho e tal, mas essa cláusula de gatilho cai com a quebra de contrato unilateral, né? Os caras não pagam salário para ninguém. Basta o jogador entrar na justiça que ganha o seu passe livre lá a qualquer momento, ganha a sua rescisão, né? A qualquer momento. Hoje o Wanderson, zagueiro, conseguiu a sua rescisão lá, né? Junto à Piruada. Então, se o Guarani fizer, e eu sei que o Guarani já fez uma proposta e tal, seria muito bem-vindo, bom goleiro. Bom, aliás, para mim, era o principal jogador piruístico, viu? Para mim, os caras falam que era o gordinho lá e tal, para mim não, o principal jogador deles era o goleiro, tá? Não era o Jeg, não era o gordinho, não é nada disso não, o principal jogador não era o Toró, o principal jogador delas para mim era o goleiro, viu? Garantiu muitos resultados para elas, tá? O Fernando, mais uma especulação, Fernando. O Carlão seria uma boa? Seria. Ótimo centroavante. Foi vice-artilheiro da Série B, né? Vice-artilheiro da última Série B, o Carlão, né? Que está na Ferroviária. A informação que eu tenho é que ele sai, né, para jogar. Não vai jogar a Série A2, vai jogar a Série A1 do Paulista, emprestado pela Ferroviária, e volta para jogar a Série C, tá? Seria uma boa, mas não para jogar só o Paulista, né? Seria uma boa para jogar a temporada inteira, né? No Guarani. Tá, mas é um bom nome, um baita nome. Para quem não tem nenhum, né? O Carlão seria sensacional. O Carlão fede gol, né? O Moacir Paranhos. Será que não vem ninguém do Ipiranga, sendo que o executivo e o treinador eram de lá? Eu acho que não, Moacir. E explico por que eu acho que não. O Ipiranga, apesar de ter feito uma boa campanha, né? O Ipiranga fez uma boa campanha até o momento em que o Farney e o Matheus deixam o comando do futebol. O Ipiranga derrapou, né? Isso para mim é mostra do que? O elenco, apesar de ter surpreendido, é um elenco que não teve chegada, né? Ficou devendo na reta final da competição. E assim, sinceramente, tentando fazer aqui uma boa lembrança aqui, né, do que tinha no Ipiranga lá e tal, eu não consigo achar nenhum destaque, nada que eu possa dizer assim, essa vai ser boa, vai cair bem para o Guarani, né? Acho que não, de lá do Ipiranga acho que não. O Farney, que eu soube, esteve já no Grêmio, esteve no Inter de Porto Alegre, esteve no Atlético Paranaense, né? Tá visitando clubes aí, fazendo um pouco de network e tal. Já estamos no 6º grupo lá. Apareceu! Nossa senhora, o Guarani vai jogar em Assis, rapaz. Assisense, Atlético de Minas, Guarani e Naviraense de Mato Grosso do Sul. Boa chave para o Guarani, né? Boa chave para o Guarani, mas só que é longe para Dedéu, né? Então, Guarani em Assis, rapaz. Essa é a chave do Guarani. Naviraense do Mato Grosso, Assisense, Atlético e Guarani.
tem tudo para passar para a segunda fase, né? Tudo, né? Tudo para passar para a segunda fase, né? Djalminha falando do Guarani agora, dizendo lá, Guarani conheço bastante, mas o craque que o Guarani revelou tá ali, Mauro Silva. Ei, Mauro Silva. É isso aí. É isso aí. Saudades, né? Chave boa para o Guarani, agora eu já posso tirar aqui o fone, né? Já sabemos, o Guarani vai para Assis, né? Vai jogar lá em Assis, é longe pra caramba. Djalminha dizendo que o Guarani mora no coração dele. É, e você mora no coração dessa torcida também, Djalma. O que eu vi você fazer com a camisa do Guarani, acho que pouca gente fez, viu? Shinkichi Hori, lá do Japão, aqui no nosso WhatsApp. Boa noite, Ortiz. Primeira vez assistindo o Bugre em Foco. Muito bom. Curitiba levou o Jamerson embora e agora o Emerson. Esse sim, eu vou dar graças a Deus se o Curitiba levar ele. Só tem que lembrar, Shinkichi, que eu nem devia fazer isso, tá? Mas é especulação. É uma informação que chegou pra gente aí hoje à tarde, tá? De que o Curitiba estaria... Aliás, a informação chegou mais completa e vem de lá de Curitiba, não é daqui, tá? O Emerson, inclusive, já estaria lá, né? Não sei até que ponto isso é real, porque o Curitiba acabou de subir, né? Pode estar lá fazendo exame médico, alguma outra coisa, né? Pode ser. Mas não dá para cravar, não dá para dizer que ele vai para o Curitiba, né? Por hora é uma possibilidade, né? É uma pequena possibilidade, tá? Bom, pessoal, acho que nós estamos caminhando já para a reta final do programa, a interação já diminuiu bastante. Vamos lá. O Gustavo diz que o Lucas Rossafa divulgou que o Guarani fez proposta para o goleiro Ayrton do Novo Horizontino. O que acha? Eu posso não comentar, Gustavo, de verdade, porque eu tenho segurado essa informação do goleiro aí há algum tempo. Posso dar uma segurada nesse comentário? Eu ao contrário desse moço, eu não solto tudo que eu recebo de informação, não, tá? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tem alguns jogadores do Novo Horizontino que interessam ao Guarani. O Ayrton, atacante, o Ayrton, que um dia jogou no Guarani, né? Que era naquela época emprestado, o Ayrton interessava ao Guarani, assim como o Bruno José. O Guarani me parece que chegou a conversar com os dois em algum momento aí, tá? Mas não houve um bom termo, né? Um bom término dessa negociação entre os dois. Posso dizer assim, o goleiro do Guarani pode vir de lá de Novo Horizonte, tá? Pode vir, mas aí ele pode ter ouvido errado, tá? Pode ser o Ayrton, atacante, e ele ouviu errado o nome do goleiro. Pode ser assim? Não falei nada, né? Mas é a informação do Lucas Rossafa, que, eu repito, eu respeito demais, mas ele faz um trabalho diferente do meu. Eu costumo não soltar, tá? Mas o Guarani tem interesse, sim, em goleiro do Novo Horizontino, tá bom? Não sei se o nome é esse, né? Mas o Guarani tem interesse, sim, em um goleiro lá do Novo Horizontino, tá? Repito, a informação é dele, né? A gente tem... veja, nós temos, por exemplo, um Júlio Nascimento que está com a informação que é a mesma que a minha, tenho certeza, já há alguns dias e fala abertamente no programa, né? Ó, a gente já descobriu aqui qual é o goleiro, mas é melhor não falar para evitar que o Guarani perca a negociação, porque ainda não está contratado, né? Aí o cara vai e solta um nome assim, né, e tal. Não sei se ele acertou no nome. Talvez tenha acertado no time, não no nome, né? Demilson Mariano da Silva. Boa noite, Demilson. Seja bem-vindo. Sempre. Marcelo Aguilhar apagou aqui a mensagem dele. A gente vai caminhando para a reta final. Ainda temos o Bugre em Foco na quinta-feira, tá? No mesmo horário. Vamos ver o que a gente consegue produzir de conteúdo. Vamos tentar alguma entrevista para essa semana até. Vou tentar de novo, né? Ver se a gente consegue liberar alguém do Guarani para mais uma entrevista conosco nessa semana, na quinta-feira. E daqui a uma semana, quando nós estivermos fazendo esse mesmo programa, nós estaremos entrevistando uma das chapas que vai concorrer ao pleito eleitoral no Guarani, tá? Mas por que só lá? Porque assim, o processo eleitoral do Guarani marcou a data limite de 29 de novembro para que as chapas sejam inscritas, né? Então a chapa só passa a existir depois da sua inscrição.
A inscrição vai acontecer no dia 29 de novembro, mas a regularidade da chapa vai ser averiguada mais ainda para o final da semana. Acredito eu que é lá para o dia 5, por aí, né? Deve sair a homologação das chapas, a documentação é checada, os sócios que assinaram e tudo, mas a gente não pode esperar, né? Então, eu enviei, e falo aqui, o que eu já falei na rádio algumas vezes, nós enviamos no final da semana passada 2 convites, né? Um para cada chapa, tá? Um convite para a chapa Meu Bugre Forte, que é comandada pelo Felipe Rosselli, e um convite para a chapa Avante Meu Bugre, que é a chapa comandada pelo Rômulo Amaro. Nós temos um prazo limite para a resposta desse convite, que é até o dia 1º de dezembro, às 22 horas. Nós vamos estar no ar fazendo o nosso Boa Noite Bugrão, eu e o Edinho, quando fechar esse prazo limite para aceite ou não das entrevistas. Uma chapa já aceitou de imediato, tá? Oh, que legal, estaremos sim, depois você já combina, passa o endereço, passa tudo certinho, a gente já combina, são 2 pessoas e tal, vamos ver quem vai junto e tal, legal. Então a chapa Meu Bugre Forte já topou, estará falando conosco. A chapa Avante Meu Bugre, do Rômulo Amaro, ela tem até o dia 1º, às 22 horas, para responder o convite, dizendo se vem ou não. Se a chapa Avante Meu Bugre não responder o convite até às 10 horas da noite da próxima segunda-feira, ela não será entrevistada por nós aqui na Rádio Planeta Guarani. Acho importante eu dizer isso, porque aí não adianta pegar alguma declaração da outra chapa e querer responder, e querer uma entrevista para responder, porque a gente tem que botar alguma coisa de regra nisso, né? Senão vira bagunça. Tá? A verdade é essa. Ou bota regra ou vira bagunça. Então a regra é, as chapas têm até o dia 1º para aceitarem ou confirmarem, né, as entrevistas. A chapa que não confirmar até o dia 1º às 22 horas não vai falar conosco, tá? Então daqui a uma semana nós vamos estar fazendo um programa com a chapa Meu Bugre Forte, que é a chapa do Felipe Rosselli, tá? E aí nós vamos tentar confirmar quem são os candidatos a integrantes do CA, se houve alguma mudança, porque pode haver, né? Pode haver mudança de nomes aí e tal. Nós vamos tentar explorar bastante o plano de gestão deles, que já é de conhecimento público, já foi divulgado, quero me atentar muito a isso. É lógico, nós vamos ter outras questões aí abordadas e tal, mas essa é a nossa intenção de início, dar o mesmo espaço para as 2 chapas. E o tempo que tiver de duração na entrevista com o Felipe Rosselli e o outro integrante da chapa Meu Bugre Forte, é o tempo que será destinado para a chapa Avante Meu Bugre, do Rômulo Amaro. Só que precisamos da confirmação do Rômulo Amaro, né? E até agora não recebemos nada, tá bom? Não recebemos nada. Então, me desculpem, o que eu posso fazer é dar o espaço e fazer o convite, né? Cabe às pessoas aceitarem ou não o convite que a gente faz, a vontade ou não de falar com o torcedor do Guarani num canal de torcedores, né? Porque na imprensa tradicional eles falam a todo momento, mas aí, me desculpa até, mas sem aprofundamento, uma imprensa que aceita qualquer resposta, o que vem de resposta tá bom, engole, ninguém, né, replica nada, ninguém contesta nada e vamos embora, e segue tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Então, gostaria muito de recebê-los aqui, as 2 chapas, para dar o mesmo espaço às 2. O convite está feito, né, ao Rômulo. Também gostaria de saber da confirmação dos integrantes ao CA dele, tá? Tem uma notícia correndo em bastidores aí também de mudança, né, de integrante do CA da chapa do Rômulo Amaro, tá? Não sei mesmo como é que ficou. Vamos aguardar. Daqui a uma semana estaremos fazendo um programa um pouco mais longo, se Deus permitir, tá bom? Pelo menos esse nós temos garantido, né? A segunda entrevista só se for confirmada, e hoje já é terça-feira, já temos menos de uma semana para a confirmação dela, né? Espero que haja tempo para que eles analisem, respondam e possam estar aqui conversando com vocês, né? Seria um prazer dar esse espaço aqui. A gente não está aqui para brigar com eles, é lógico que eu tenho muita discordância em relação ao que fez o atual CA do Guarani. Tenho sim, claro que eu tenho, mas isso é irrelevante perto da necessidade do torcedor do Guarani, né? Conhecer os pleiteantes, tá? O Thiago de Grazia, boa noite, Ortiz e guerreiros, estou aqui em QAP, Ortiz, obrigado. Não tem nenhum QRU hoje, viu, Thiago?
O Fernando pede likes, estamos com 89 likes, hein? Ó, pessoal, 89 likes. Não, 64 likes, perdão. Um pouquinho like hoje, né? Hoje foi mais chatinho, hoje vocês não gostaram tanto, né? Daqui a pouco a gente vai sair do ar já. O Moacir Paranhos Ortiz, e sobre os candidatos para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, não vai ter entrevista das chapas? Já fizemos o convite também, mas essas eu não estipulei datas assim, né, e tal. Falam conosco quando quiserem, Moacir, seja na rádio, seja aqui no YouTube, falam conosco no momento em que quiserem, tá? No momento em que quiserem. Eu acho uma imbecilidade o que foi feito, e imbecilidade mesmo, me desculpe. Isso não é agressivo, não. Imbecilidade é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa imbecil. O que o Guarani fez com a mudança do calendário de eleição. Ah, mas é para reduzir custo, é para otimizar. Desculpa, nós acabamos de criar oficialmente uma chapa do CA para concorrer ao Conselho Deliberativo, uma chapa da oposição para concorrer ao Conselho Deliberativo, uma terceira via para concorrer ao Conselho Deliberativo ou uma quarta via, né? Até a mudança estatutária que aconteceu há mais de um ano, as eleições aconteciam em anos intercalados. O Guarani elegia num ano o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, e no ano seguinte o Conselho de Administração. Para quê? Para não haver no Conselho o tal do rabo preso, né, com a gestão, o tal do chapa branca, para que o Conselho tenha isonomia, né, e tal. Mas as pessoas que cuidam do Guarani hoje resolveram mudar isso, né? Então, imagino eu que, ouvindo também os candidatos às duas chapas, pelo menos essas chapas terão a sua divulgação. Todos estão convidados. Quem quiser falar conosco vai falar. Tá bom? Bass Player 81. Boa noite, meus amigos. O Fernando de Sumaré. Fala, Fernando. Um abraço. Tirei um tempo da aula e vim ouvir agora o Bugre em Foco. Depois você assiste. Aqui é mais fácil. Aqui você assiste com mais tranquilidade. Um abraço, viu, Fernando? Tá tudo bem com o amigo, né? Seu Gilberto Vieira Brene, boa noite, Ortiz. Estamos na portaria, eu e o Fábio Júnior. Opa, Fábio Júnior. Opa, torcedor do 13, mas aqui ele torce para o único campeão brasileiro do interior do Brasil, Guarani Futebol Clube. Boa, boa. Fábio aprendeu o que é bom, né? O Fábio Júnior, o famoso cantor aí, Fábio Júnior. Que legal. Que legal. Seu Gilberto, um abraço, bom trabalho para o senhor. Já falei, já ocupei essa portaria aí, hein? Já trabalhei nessa portaria, já tirei muito cochilo no alçapão que tinha lá embaixo. Não sei se ainda tem, né? Na minha época tinha um alçapão lá embaixo, a gente descia lá e tirava um cochilinho de madrugada, viu? O Fernando voltou aqui dizendo que o Novo Horizontino tem tantos jogadores bons e o Coritiba também. Então, que o Guarani se aproxime deles, né? Me parece que o Novo Horizontino vai promover uma grande reestruturação no seu elenco, tá? O Coritiba naturalmente fará. Né, o Coritiba conquistou o acesso para a Série A, naturalmente vai trocar, né? O Coritiba é SAF, tem poder de investimento, é o Roberto Justus, né, um dos braços da SAF lá, né, tal. O Coritiba deve remontar o time, né? Esses times que subiram da Série B para a Série A, todos eles vão ter muitos jogadores à disposição, eles vão se desfazer de 80%, 90% do elenco, e são bons elencos, né? Bons elencos, né, o Fernando? Um abraço para você, viu? E agora eu vou encerrando hoje com 1 hora de programa, ficou mais curto, né? Mas como eu digo, esse programa não tem tempo. Né? O tempo desse programa é o tempo da interação. O que a gente tinha de notícia a gente trouxe ali nos primeiros 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? Depois a gente veio para a interação, deixa eu passar só no WhatsApp para ver se tem alguma, não, mas nenhuma mensagem no WhatsApp também. Fico satisfeito com todos vocês. Muito obrigado. Temos tido uma média aí de 400 visualizações aí ao vivo, né? Hoje ficamos em 289, com pico de 91 simultâneos, é um bom número, 73 likes, vai crescer depois, creio eu, né? O pessoal vai assistindo depois e acaba deixando mais like. Tá assistindo aí, deixa seu like também, vamos embora. Eu não gosto muito de pedir like não, mas segue o canal também, vamos lá, vamos embora. A tendência é assim, explicando, esse formato do Bugre em Foco, ele fica no ar até mais ou menos o dia 20 de novembro, aí a gente vai dar uma parada, tá? Aí a gente vai dar uma parada, aí a gente volta na rádio para fazer um programa antes do Natal, né? É nossa tradição fazer um programa dando sempre Feliz Natal para os nossos amigos.
A gente volta antes do ano novo, não sei se no dia 30 ou no dia 31, no dia 23 ou no dia 24, para dar feliz ano novo também para todos. E aí, meu amigo, quando começar janeiro, aí a gente emenda tudo, bota a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e vai embora. Se Deus quiser, com essa temporada 2026, que deve ser muito melhor para o Guarani, se Deus quiser, né? Se Deus iluminar o trabalho dessas pessoas, né? E vamos embora. Muito obrigado, viu? Agradecendo muito a todos vocês, uma boa interação, sempre legal responder as perguntas, trocar essa ideia, né? Trocar essa ideia sempre ao vivo, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Você aí apenas ouviu? Não tem problema não. De relevante também, trouxemos aí a formação do grupo do Guarani na Copa São Paulo, né? O Guarani vai para a cidade de Assis, é longe Assis, viu? Família do meu pai é lá do lado. Família do meu pai é de Palmital, fica do ladinho de Assis, fui muito para lá, viu? Vambora, gente. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos vocês pelo carinho da companhia. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um que mandou sua mensagem aí no nosso programa. Espero que a gente tenha respondido, atendido todas elas. Muito, muito obrigado. Fica o convite, amanhã tem programa à noite na Rádio Planeta Guarani, lá no aplicativo Radiosnet, tá? Ah, como é que eu ouço, Ortiz? Radiosnet é um aplicativo gratuito, todo mundo ouve. Pesquisa lá, Rádio Planeta Guarani. Ou então, radios.com.br, que é o Radiosnet, é o Radiosnet no navegador, né? Rádio Planeta Guarani, tá bom? 8 da noite. Boa noite, Bugrão. Vamos junto continuar falando do Guarani. O Beto vai estar comigo, Beto Toledo. Grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Valeu.